Vamos falar um pouquinho sobre o racionalismo e o empirismo. É uma continuidade aí da epistemologia moderna, essas duas frentes. René Descartes, grande nome do racionalismo, não só, ele é da turma do racionalismo, vou usar ele como paradigma. É a ênfase no papel da razão, a razão como base. A matemática, a álgebra e a geometria são basilares neste processo. Ele começa a aplicabilidade desse processo questionando se a realidade o é de fato. O que é o real? Como o existir colabora com o ser na sua realidade? O que é a realidade? O que é a dúvida? O que é a existência? Aí, como a gente já diz durante a epistemologia moderna, precisa de um método. O método que ele estabelece é o da dúvida metódica, uma dúvida rigorosa, sistemática, calculista, prática, racionalista. Eu vou duvidando até ela se tornar hiperbólica. Daí também chamarem ela de dúvida hiperbólica. Eu duvido até que não caiba mais nada a se duvidar. Com este processo de refundação, vem à tona: se existe a dúvida, existe aquele que duvida. Então ele provou a realidade do ser. Aí ele chega à máxima: penso, logo existo. Pensar é formular questões, questionar é existir. Duvido, logo existo. Segundo os racionalistas modernos, os sentidos, por serem passíveis de engano, não são tratados como garantia metodológica. Eles priorizam a razão. A apreensão da realidade não se dá só por experiência, mas por meio de ideias inatas, presentes no intelecto, anteriores a qualquer experiência. Entenda inatas aqui como pré-existentes, lembrando de Platão e das ideias do mundo inteligível, que já persistem, que ninguém ensina, já estão residentes em nós. Herdadas, pré-existentes. Acabei de dizer. São anteriores ao mundo sensível. Daí Descartes estar para o racionalismo, remetendo a Platão, olha que comparação boa. E o Bacon estar para o empirismo, remetendo a Aristóteles. É um jeito muito simplório, mas que ajuda muito a entender Descartes e Francis Bacon. René Descartes busca uma base sólida para um conhecimento seguro. E aí, nós já tratamos da dúvida metódica. E ele justifica esse método, a raiz dele, que está em nós mesmos, que é o inatismo. Ou seja, a ideia herdada. Pois as ideias para ele precisam ser classificadas e diferidas, não são todas a mesma. Elas são inatas, anteriores, certas ideias, não todas, né, as mais purificadas, são claras, ou seja, para eu estabelecer uma ideia dessa, ela não pode se ofuscar com outras noções, ela tem que ser o mais límpida, o mais burilada possível. Entre muitas ideias, eu vou dividindo, esclarecendo, até chegar a uma ideia base. E ela tem que ser distinta, em si mesma ela se destaca, a unicidade, a originalidade dela. Portanto, somando tudo isso, o fundamento maior fazia-se colocarem essas ideias na frente das demais. Depois que eu vi que ela é quase ontológica, ela é herdada, eu vi que ela está purificada, não está com outras ideias, ela é uma ideia base. E eu vi que ela se destaca pela originalidade, eu posso fundar um método daí. E ele fala de 3 verdades. Numa hierarquia, lógico. As adventícias, que eram de conhecimentos adquiridos pelos sentidos. Só que elas captavam só os objetos passíveis de mudança, que estavam sujeitos a tempo e espaço. Então eles eram efêmeros, uma ideia de um nível não tão grande. As fictícias, ligadas à imaginação, que aí é uma interação entre o que o sentido captou e a memória. E as inatas, que são as verdades eternas e universais, são superiores às demais. São aquelas ideias bom, belo, justo, uno e verdadeiro, que já pré-existem em nós. Lembrando a Platão, existem antes mesmo de nossa existência corpórea. Ele queria, o objetivo dele com essa hierarquia, era garantir a filosofia e a ciência uma base sólida e permanente, tal qual os princípios matemáticos. 2 mais 2 é 4 em qualquer lugar. Diferente da ideia de moral, que de local para local, de tempo para tempo, ela muda. Então ele queria algo mais sólido, mais sistemático. A dúvida metódica se encarregava do resto desse processo por meio de 4 etapas, ligando as ideias
A dúvida metódica como método, duvidar ao máximo para estabelecer um conhecimento. Ligado à ideia de purificação das ideias, como nós já falamos agora, quais são as ideias inatas, as ideias claras e distintas. E depois fazendo uma hierarquia de onde elas vieram, se foi da razão, se for da interação com a memória, ou se foi herdada. Depois que eu fiz tudo isso, aí a dúvida metódica vai fazer 4 etapas. Justamente para confirmar se aquilo é do jeito que é. Ela não vai acolher um fato como o que eu não conheço como evidência, traduzindo, não vou pegar só porque alguém falou. Ela vai dividir mais para compreender melhor, ele trabalha com a fragmentação do complexo ao simples. Ele ordena do mais simples ao mais complexo, entendeu? Depois que ele fragmentou, ele vai fazendo uma hierarquia de partes do método científico. Depois que eu dividi em partes, escolhi um pedacinho para me analisar, eu vou unindo pedaço com pedaço, igual um quebra-cabeça. E depois eu enumero e reviso. Essa parte, se unida com aquela, dá aquele resultado. Que se unido com aquele, dá aquele resultado. E aí, essa metodologia de Descartes vai influenciar outros racionalistas, como o nosso amigo Leibniz, que era racionalista, tal qual Descartes, e natista por convicção e por opção também. E ele estabelece uma distinção entre as verdades de razão, que abordam e enunciam que cada coisa é do jeito que é e como é. E aí é o princípio de identidade, uma coisa só é igual a si mesma, lá do Aristóteles. Aí vamos dar um exemplo aí matemático. É impossível que um triângulo não tenha 3 lados. Na minha mente ele já possui a sua forma, ante as suas fórmulas e predicados. Tá vendo? Uma ideia tecnicamente inata. Já existe na minha mente um triângulo como 3 lados. É uma verdade e razão, ela não muda, ela não altera. Veja a profunda matemática dentro daquilo. Profundo rigor, profundo cálculo, profunda sistematicidade. São verdades que não podem ser refundamentadas. E as verdades ligadas ao empirismo, as verdades de fato, são dados da experiência. Nos remetem a coisas que poderiam ser de outro jeito diferente do que são. Rosa vermelha. A cor vermelha não faz parte do universo de flor, entendeu? As rosas, uma rosa pode não ser cor de rosa. Elas têm outro predicado. Podia ser rosa amarela. Veja que a cor não necessariamente trata do universo rosa, é um predicado, é um acréscimo. É uma verdade inferior, segundo o autor. O que é isso? Eu constato aquilo por meio dos sentidos, mas podia ser diferente. Uma rosa vermelha podia ser uma rosa amarela, mas 2 mais 2 nunca podia ser 5. É uma oposição de verdade de fato e verdade de razão. E aí vamos falar agora do empirismo, grande nome, John Locke. Eles discordam dos racionalistas, porque enfatizam a razão, e os empiristas enfatizam a experiência como fonte do conhecimento. Ele afirma que não há nada na mente que não tenha vindo da experiência, muito parecido com a afirmação de Aristóteles. Daí, quando o ser humano nasce, ele é chamado de tábula rasa, sem nenhum conhecimento impresso. Ele vai tendo impressões na relação com o meio e assim estabelecendo conhecimento. Quando nasce, ele é uma folha em branco. O contato com o ambiente e com os outros que vai garantir o preenchimento dessa folha. Ele vai de ideias mais simples a ideias mais complexas por meio da associação. E quem dá essa associação, esse estímulo, é justamente a experiência. Daí a gente fala em primado da experiência. Para Locke, o conhecimento é formado em 2 etapas, em 2 estágios. A experiência externa, que são os estímulos, as sensações que nós captamos do meio, e a percepção na mente. A mente pega aquilo que foi estimulado, visto, sentido, e decodifica de acordo com esse estímulo que ela recebeu. No empirismo, a relação sujeito-objeto é a base do conhecimento. Ou seja, aquele que conhece é o objeto que se quer conhecer. No entanto, merece destaque que o objeto pode variar de sujeito para sujeito, conforme eles se relacionam com o mesmo objeto. Por exemplo, uma caixa. Ela pode ser um presente de uma criança, com o olhar de um geômetra ela pode ser um cubo, e com o olhar de um artista ela pode ser uma obra de arte. Um mesmo objeto, na relação sujeito-objeto,
vai gerar diferentes estímulos e diferentes afirmações de conhecimento conforme o público que lida com elas. E aí, já que nós estamos falando de experiência, vamos falar do David Hume, que contrapõe experiência e hábito. Ele é cético, ou seja, duvida da possibilidade plena de conhecimento. Seguro. Para ele, o conhecimento é estruturado por 3 categorias: a associação entre os estímulos da sensação, o tempo e espaço, que é onde o conhecimento acontece, e ele é temporal, ele é sujeito a esse conhecimento, pode mudar, e a causalidade. Todo efeito vem de uma causa e toda causa gera um efeito. Eu vejo um objeto, recrio esse objeto na mente, mas muitas vezes ele não é autêntico. Eu vejo o João, crio a ideia de João na minha mente, mas ela muitas vezes não corresponde de fato ao João. E aí, o hábito acaba condicionando o conhecimento. Eu me acostumo àquilo, o que em filosofia é muito perigoso. Aí a gente acredita que o conhecimento por hábito, por meio da causalidade, fica sempre na lógica, uma causa, um efeito. Mas aí cuidado, ele fala pra gente tomar cuidado, que da experiência vira hábito. Não é, por exemplo, porque o sol nasce daquele jeito que ele sempre vai nascer assim. A causalidade não está sujeita à segurança do conhecimento por meio do hábito. Não é porque uma coisa acontece daquele jeito que vai sempre ser assim. Então não é fonte confiável. E aí, já que nós estamos falando de como oposição, racionalismo e criticismo, racionalismo e empirismo, e os dois a gente sabe por vivência que são importantes no conhecimento, mas naquela época era uma briga entre um e outro, aparece o Kant, e ele vê os pontos concordantes entre essas teorias. Por exemplo, a existência de um sujeito que conhece e um objeto conhecido. E um conhecimento como apreensão pelo sujeito. Então, esses 2 pontos são de concordância entre o empirismo e o racionalismo. É necessário um sujeito que conhece e um objeto a ser conhecido. E o processo do conhecimento é o modo como eu, conhecedor, absorvo, apreendo, aprendo o objeto que eu quero conhecer. E aí, ele traz à baila agora uma outra observação nesse sentido. Ele observa o sujeito conhecedor como centro da reflexão. Não é mais a relação sujeito-objeto. Agora ele põe no centro da discussão o sujeito. O ser que conhece quais os limites e quais as possibilidades, o que me ajuda e o que me atrapalha. Eu sou o centro do processo de conhecimento. E não tanto o que eu vou conhecer. Veja que isso é uma novidade muito grande, porque até então o estudo, o conhecimento era o objeto, era o que ele despertava, o que ele gerava, repeti-lo, demonstrá-lo. Agora o Kant fala, não, primeiro vamos ver quem que é esse que está conhecendo, quem que é esse que está indo até o objeto. Essa sacada, essa novidade do Kant é chamada de segunda revolução copernicana. Lembra lá do Copérnico, da novidade que ele trouxe a respeito da Terra e do Sistema Solar. Ele demonstrou que não se pode conhecer a coisa em si, na essência. Essa essência, esse objeto em si, ele chamou de noumen. Mas sim os acidentes, a demonstração, que é o que recebe o nome de fenômeno. Daí, a teoria dele estuda os modos e as condições como o sujeito, aquele que conhece as coisas. Não é mais o objeto, não é mais o como conhecer, mas sim quais as condições que permitem que o ser humano conheça. Para Kant, o tempo e o espaço, a causa e o efeito, a quantidade, a qualidade, o modo e a relação são determinantes nesse processo, são condicionantes. Por quê? O conhecimento se dá dentro do tempo e espaço. Então não é um absoluto em si, ele é um relativo. A causa e o efeito. Conhecendo as causas, eu tenho mais controle, ou pelo menos mais conhecimento sobre os efeitos. O como eu enumero aquilo, o modo como eu enumero, o próprio modo de fazer com que as coisas sejam assim e a relação estabelecida entre elas. Todos esses fatores são os condicionantes e as condições de se conhecer. É eles que moldam o William que conhecerá. Ou seja, é por meio deles que eu vou conhecer. Se algum deles de algum modo está deturpado, o resultado final, que é o conhecimento, também será. Logo,
Se a razão não pode compreender as coisas em si, que ele chama de noumeno, mas sim identificar como eles são percebidas por qualquer pessoa, ou seja, o fenômeno. E aí é o que a gente chama de criticismo. Criticar, fazer uma profunda reflexão, uma profunda crítica sobre os limites e possibilidades da razão. A razão não pode tudo, mas o que ela pode, ela deve investigar. Deixo para vocês a fonte. Meus amigos, por hoje é isso.